Muito boa tarde a todas e a todos os presentes. Era suposto eu dizer umas palavrinhas no almoço, no fundo, numa reunião mais fechada, mas uma vez que não está cá o Sr. Ministro, por impedimentos de última hora, que certamente a Rita Moura explicará melhor, acabamos por transpor essas palavras do almoço aqui para este início de sessão, o que de alguma maneira até faz mais sentido. E eu queria começar por dizer que a Ordem dos Engenheiros, ao longo destes praticamente 3 anos que eu tenho presidido a instituição, já vinha de trás, com o Mineiro Aires, está aqui presente e que representa agora aqui a Fundação da Construção e vai estar no painel seguinte. Sempre tivemos uma centralidade na construção por múltiplas razões, porque a Ordem dos Engenheiros ainda tem cerca de 45% dos membros em engenharia civil. A grande razão é porque é o setor mais regulado daquilo que interfere com a engenharia, naturalmente, porque há outros setores regulados como a saúde e como o direito, mas neste caso particular estamos a falar de engenharia, portanto, dentro da engenharia, a construção é o setor mais regulado e que determina a qualificação dos profissionais e, sob esse ponto de vista, tem que ter uma centralidade na Ordem dos Engenheiros ainda acima da média, pese embora muito daquilo que seja inovação, conhecimento, IT, EA, etc. E nós também estamos centrados nessa questão. Mas isto é um paradoxo, porque se, por um lado, a construção é a engenharia que ainda tem mais intervenção do ponto de vista regulatório e, para além disso, é a engenharia e o setor da construção que mexe mais com o desenvolvimento do país do ponto de vista daquilo que é a base, em contrapartida, o 5.0, o 4.0, o 4.5, mas vamos chamar 5.0, que é a transformação 5.0, que inclui o digital e o green, é ainda uma espécie de utopia em muito daquilo que é o setor da construção. E, portanto, do ponto de vista daquilo que é a intervenção da engenharia no setor da construção, e a engenharia civil, a mecânica, a eletrotécnica já nem tanto, para aquilo que é a tecnologia de ponta já existente em Portugal, nós ainda estamos algo distantes comparativamente a outras engenharias. E eu aqui digo nós porque eu também me incluo na minha vida profissional e como qualificado na engenharia civil e, portanto, pus também aqui um pouco a brasa para a minha sardinha. Mas dizia eu que ao longo destes 3 anos, porque estamos a fechar o mandato, fecha agora no início do ano de 2025, nós propusemos uma série de questões que têm a ver, muitas delas, com a construção e que eu sinto, posso dizer com alguma clarividência e à vontade, que fomos atrás daquilo que sempre defendemos e entendemos que contribuímos, criamos aqui um acrescento àquilo que é a realidade transformada nestes 3 anos de algumas questões que a Ordem dos Engenheiros foi defendendo para a construção. Temos depois um futuro, ainda mais 3 anos, se tudo correr bem, para melhorarmos e definirmos e otimizarmos muita coisa, inclusivamente deixar de existir 2 associações profissionais na área de engenharia. Nós somos a Ordem dos Engenheiros e há uma Ordem dos Engenheiros Técnicos, até isso queremos resolver, em conjunto com eles, naturalmente, porque a sociedade portuguesa não tem que comportar 2 associações profissionais de engenheiros, nem a lei sequer deixa isso, mas isso são questões para outras dimensões. Mas nós já há algum tempo, e no mandato anterior e até no pré-mandato anterior, defendíamos, por exemplo, uma solução, isto para dar só alguns exemplos daquilo que é a intervenção da Ordem dos Engenheiros no setor da construção e na sociedade no passado e para o futuro. Defendíamos, por exemplo, 2 coisas que já estão resolvidas do ponto de vista da decisão política, falta agora a dimensão executiva da coisa, mas ela está a andar, também não é por aí, que é, por exemplo, o aeroporto. Nós não defendemos a localização exclusiva da solução que foi encontrada, mas defendemos uma solução sempre que fosse uma solução não dual. E, portanto, esse era o contributo que nós defendemos para Portugal, por múltiplas razões, porque Portugal é uma plataforma intercontinental de 3 continentes, da África, Europa e América, porque nós temos aqui um concorrente vizinho que tem um aeroporto de alta dimensão centrado em Madrid, que vão fazer a 5ª e 6ª pista com um investimento de 2,5 mil milhões de euros,
e porque entendemos que Portugal deve contribuir para si próprio, criando riqueza e não ser um parente pobre com remendos só para resolver os buracos que tem em casa. Da mesma maneira, na alta velocidade, sempre fomos defendendo, já há largos anos, no fundo, um núcleo forte no eixo litoral português, que é onde estão concentrados cerca de 8 milhões de portugueses, nomeadamente entre Lisboa, Porto e Braga, agora com extensão a Vigo, tudo bem, para dar uma dimensão também internacional, sem prejuízo da linha Lisboa-Madrid, mas a prioritária é esta, e foi assim que o governo, ou que os governos que nos têm governado, decidiram também politicamente, e portanto nós, Ordem dos Engenheiros, sentimos que temos vindo a contribuir para soluções que, a nosso entender, têm vindo a beneficiar Portugal naquilo que tem a ver com decisões estratégicas ligadas a infraestruturas e, portanto, ao setor da construção. Há muitas mais e há outras por fazer. Defendemos também, desde o início, que nós estávamos a ser pouco amigos de nós próprios em algumas questões particulares. Eu sou um repetente nestas afirmações, do ponto de vista público, tem alguma resistência, não do ponto de vista privado, quando são ditas, mas, por exemplo, eu posso dizer de outra maneira, temos 16 mil milhões de PRR para Portugal, todos os países da União Europeia têm PRR, nós até somos o segundo país com mais aplicação neste momento, a seguir a Itália, tanto quanto os números mais recentes que eu tenho, está tudo mais atrasado, mas o PRR adveio do período pandémico da Covid, e cada país tinha um PRR para investir na sua economia, e nós estamos a dar parte do nosso PRR a outras economias, por exemplo. Não me alongo muito, acho que toda a gente sabe o que eu quero dizer com isto, e portanto muitas vezes nós não estamos a ser bons para nós mesmos. Também temos defendido que os planos estratégicos de Portugal, ou seja, vieram de repente 16 mil milhões de euros só para o PRR, já nem falo de 2030, e nós andamos perdidos muitas vezes em saber onde é que aplicamos o dinheiro. E de repente o dinheiro vai de enxurrada, pelo menos naquilo que é infraestruturas e na mobilidade urbana, porque não existe um plano estratégico de mobilidade urbana para o Portugal inteiro, não há. Existe um para de estradas de 1980 e existe outro recente que teve em discussão pública e bem feito, na minha opinião, sobre a ferrovia, mas é recente. Mas se nós virmos o que é que falta de plano estratégico para Portugal desta dimensão, faltam os outros todos. Temos um plano estratégico nacional da água, não temos um plano estratégico de mobilidade urbana, não temos um plano estratégico de portos integrados, não temos um plano estratégico de aeroportos integrados, ou seja, nós andamos a discutir durante 10, 15 anos o aeroporto que agora está decidido politicamente em Alcochete, mas esquecemos que com isto temos o aeroporto do Porto e o aeroporto de Faro no verão a arrebentar pelas costuras. Não há plano estratégico e, portanto, nós temos vindo a dizer que isso não contribui depois para a riqueza portuguesa, e depois, quando temos que fazer coisas, fazemos tudo muito junto, e depois, obviamente, que a capacidade instalada não é ilimitada e cria aqui constrangimentos, e nós, ao termos esses constrangimentos, temos que ir buscar fora, mas o buscar fora também não nos tem resolvido os problemas, porque quem vem de fora vem buscar o que é que há cá, ou então faz o mesmo que as empresas portuguesas fazem, que é ir buscar fora. Portanto, se é para essas empresas que são de fora irem buscar fora, da mesma maneira que as empresas portuguesas que não têm capacidade de cá para fazerem têm que ir buscar fora, então mais vale deixar nas empresas portuguesas, porque pelo menos a riqueza fica cá em Portugal. E é aquilo que nós, Ordem dos Engenheiros, temos dito muitas vezes. Relativamente à habitação, também temos tido um papel e ainda estamos a contribuir com muita coisa. Já contribuímos com algumas questões, nomeadamente naquilo que preocupa a PTPC e o setor da construção, que é a modernização da construção, a modelação da construção, a digitalização da construção, o BIM, etc., porque e nós temos tido um papel, neste caso, muitíssimo objetivo. Primeiro, temos que deixar de confundir luxo com conforto. Conforto é uma coisa, luxo é outra. E na habitação digna nós não precisamos de luxo, porque outros países não têm luxo, mas têm dignidade e conforto. Conforto deve ser assegurado. O conforto não tem que ser assegurado
tendo riqueza energética. Uma coisa é não ter pobreza energética, outra coisa é ter riqueza energética. São duas dimensões totalmente diferentes. O nós termos, em alguma reabilitação urbana ou em alguma construção nova, a classe C de certificação energética, não é mau, é confortável, não é luxuoso, não é ideal. Nós temos vindo a dizer isto. No setor da construção temos tido esta preocupação. Também temos tido mais duas preocupações. A preocupação de novos projetos que entronquem naquilo que é um papel, e aqui exorto a PC a fazer isso. Acho que privilegia a imagem da construção, que é um papel que aqui deve ser assegurado pela PTPC, mais do que pela ordem, que é a promoção da construção do ponto de vista da imagem e da modernização, até pela Fundação, eventualmente, mas dois projetos essenciais de modernização da construção. Projetos de especialidade. É que nós temos os mesmos projetos na construção que tínhamos há 50 anos. Tirando a certificação energética, ok, pronto, digamos há 20 anos, temos os mesmos projetos. Mas não temos nenhum projeto de ambiente e sustentabilidade, e andamos a discutir o ambiente e a sustentabilidade na construção. Porque é que nos faz um projeto obrigatório sobre isto para comparar propostas? Nós pedimos no PRR que sejam comparadas propostas de modernização da construção. E como é que nós as comparamos? Vamos ver os desenhos ou temos um projeto específico de novas tecnologias e qualidade da construção? Temos vindo a defender isto. Acho que não encarga muitos projetos, mas privilegia muito a construção. São dinâmicas que têm que ser mudadas e temos de trazer a construção para o século XXI. Finalmente, uma situação mais política que técnica, que é, e agora ligado aqui principalmente ao setor de serviços da construção, os serviços da construção, numa obra, custam mais coisa, menos coisa, 2% a correr bem do valor global de uma construção do ponto de vista dos seus custos. A venda de um imóvel, de uma casa, custa, ou melhor, tem um rendimento de 5% do valor final de venda da casa. O que quer dizer que o diferencial de uma engenharia e arquitetura completa para um imóvel edificado é 6 a 7 vezes menor que o valor projetado por quem faz a mediação de uma venda. Se eu quisesse ser sarcástico e desagradável, dizia que acho lamentável que eu, que no liceu ou no secundário me apliquei para chegar aqui como engenheiro e vi arquitetos e outros engenheiros, meus amigos, a fazer isso, recebo menos e tenho menos rendimento e muito menos valor de mercado que aquele que ficava a fumar uns charros e a jogar a bilhar, que agora está no café ao lado do liceu e que agora está com esses rendimentos muito superiores a mim. Isto para dizer que há aqui muitas discrepâncias na construção que nós nos temos coibido de vir a dizer, mas que temos que dizer que por que razão é que nós, engenheiros, arquitetos e construtores, estamos sujeitos à contratação pública a preços, ou seja, a partir de 20 mil euros já estamos sujeitos à contratação pública direta e nos contratos a 75 de empreitada, e temos aí uma pressão fortíssima da autoridade da concorrência para que não haja fugas a isso, e bem, mas depois no imobiliário parece que está tudo combinado com a mesma percentagem, com os mesmos preços, e a autoridade da concorrência não faz nada. Alguma coisa não está bem. Portanto, é isto que nos preocupa. Finalmente, uma questão que também tem muito a ver com aquilo que queremos e que estamos preocupados, é a falta de engenheiros em Portugal. No fundo, quer dizer que a falta de engenheiros em Portugal empurra na edificação, por exemplo, empurra os arquitetos para questões de gestão da construção. Ou seja, como não há engenheiros em Portugal suficientes, os diretores de obra e os diretores de fiscalização na edificação, porque eles passam para as infraestruturas, começam a ser tendencialmente arquitetos. Ou seja, do ponto de vista da qualidade da construção, perdemos. Não quer dizer que os arquitetos não sejam bons, são bons nas suas funções, mas na gestão da construção os engenheiros são melhores. E isso prejudica Portugal. Aliás, vê-se o exemplo comparado do edificado português e espanhol,
em que em Espanha é feito por arquitetos técnicos, em Portugal é feito por engenheiros e, normalmente, do ponto de vista da física das construções e da qualidade das construções, as coisas têm melhor dimensão. Há muitas outras coisas que vão ser aqui debatidas, não me apetece estar a falar sobre isso porque isso vamos ouvi-las, mas revisão de códigos de contratos públicos, má definição de preços base ou definição de preços bases de forma política, tipo o Presidente das Águas da Candelária, como eu já disse aqui há tempos, decide impor um preço base porque acha que o mercado corresponde a esse preço base, em vez de existir um preço base certificado por técnico competente. E é esse que deve existir. Um projeto novo, que eu nem falei desse, porque esse nem é inovador do ponto de vista da modernização da construção, mas que devia contribuir para uma maior leitura e mais adequada da construção, que é o projeto de medições e orçamento certificado. Nós não podemos estar sujeitos, mesmo no privado, no público é pior, de facto, porque depois somos nós todos que pagamos, a que um arquiteto faça o seu projeto de arquitetura, muitíssimo bem feito, e depois despeje para lá uma projeção de 1000 euros o metro quadrado, quando põe tudo do melhor que há lá. Não é 1000 euros o metro quadrado e nós sabemos que não é. Mas isso vai dar depois, vamos imaginar, um determinado valor. Se depois na fase, quando o projeto está completo, não existe um projeto específico de medições e orçamento certificado, se houvesse essa brincadeira, não dava 1000 euros o metro quadrado, dava 2000, e são esses 2000 que o decisor público tem que saber que existe, certificado, para depois lançar a concurso e perceber que aquela obra que inicialmente o arquiteto estimou no 1 milhão de euros, são 2 milhões de euros. E isto tem que ser feito por técnicos competentes e tem que existir. E nós, na Ordem dos Engenheiros, temos contribuído para isto. Quando dizem que o papel da Ordem dos Engenheiros não é é só reconhecer o exercício dos profissionais, eu também sei que as nossas atribuições públicas não são estas, mas custa-me muito ver o meu país, Portugal, a pagar 1000 euros a engenheiros que trabalham nas câmaras municipais e que em 2023 saíram 1000 engenheiros civis de câmaras municipais para o privado, custa-me ver a receberem 1000 euros ao fim de 10 anos de exercício nas câmaras, porque não têm uma carreira pública própria e quem é que sai prejudicado? As câmaras e o país, porque não tem essa gente competente dentro daquilo que é a intervenção pública. Portanto, há um esvaziamento, estou a dizer das câmaras, de muitas outras instituições do Estado, mesmo aqui na Câmara de Lisboa há falta de engenheiros civis, porque claro que o privado está muito mais atrativo e não há para tudo, mas também acho que tem que haver já uma leitura completamente diferente do decisor público para que a carreira do engenheiro seja distinguida, como foi até 2010, diga-se de passagem, para que depois haja atratividade do Estado para conseguir competir com o privado e para ter gente que depois alimente e alavanque aquilo que são iniciativas de cada município. Bom, há muitas coisas aqui que ainda podiam ser ditas e eu fico-me por aqui. A Ordem dos Engenheiros quer ser um player de mercado, interagiu, queria ajudar a criar um fórum da construção, fomos mais longe, criamos uma fundação, ajudamos a criar uma fundação da construção com os principais players da construção em Portugal e, portanto, está a nascer e, portanto, há coisas que ainda vão ser dinamizadas nos próximos tempos, mas a verdade é que também, e quero deixar esta nota, este governo, o anterior também, mas este mais, já passaram a sentir que muito daquilo que temos vindo a dizer realmente corresponde às necessidades de Portugal. Nós temos que ser nós a saber capacitar o nosso país e a criar riqueza para nós próprios. Muito obrigado.